Nem todo mundo que tem testemunho é uma testemunha do Senhor Jesus. Mas toda pessoa que se torna testemunha através do recebimento do Espírito Santo, ela passa a ter testemunho. Ela é testemunha e passa a ter testemunho. E ela passa a entender no Espírito, não com a mente natural, não com a mente humana, mas ela passa a entender com a mente espiritual, a mente do Espírito, que tudo que ela enfrenta, tudo que ela passa, todo problema que ela enfrenta, toda situação que ela vive, Deus tem um propósito. E o propósito é que ela vença, para que através dessa vitória, ela tenha o quê? O quê? Por isso que eu gosto de vocês. Vocês pegam rápido. E ela tenha testemunho. Mas quando ela não é testemunha, porque não tem o Espírito Santo, e por isso não tem uma mente espiritual, só tem mente carnal, mente natural, ela é vencida pelos porquês. Porque vem os porquês. Quando eu caí enfermo, principalmente quando eu comecei a definhar, devido ao problema, um outro problema que o vírus da Covid-19 provocou no meu organismo, veio na minha mente natural, na minha mente humana, vieram os porquês. Por quê? Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Vieram as dúvidas. Porque eu orava, eu pedia que alguém orasse por mim, chegou uma hora que eu tive que pedir alguém para orar por mim, porque a minha não funcionou, e eu não via nenhum resultado. Então é nessa hora que nós sofremos os ataques espirituais, dúvida, medo, incerteza, porquês. Vem o diabo e diz, foi aquele pecado, foi aquele pecado, lembra aquele pecado que você cometeu quando você tinha 3 anos? Mas quando nós sabemos em quem temos crido, no que e em quem, nós o confrontamos. Então, quando ele dizia assim, será que não foi algum pecado? Eu dizia para ele, na minha mente, Satanás, até pode ser, mas eu creio mais no que está escrito, eu creio mais no que Deus fala do que no que você está me falando. Eu creio que o que está escrito é verdadeiro a meu respeito. O quê? Que se eu pecar e confessar esse pecado, abandonando esse pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar, e o sangue dele me lava de toda iniquidade. Então, cada ataque que eu sofria, eu me defendia com a palavra. Eu declarava ao diabo a palavra. Aí, eu venci essa etapa. Eu venci. O diabo viu que por aí, ele não ia conseguir nada. Então, quando eu venci essa etapa, a seguinte etapa foi, Senhor, qual é o teu propósito? Quais são os teus propósitos com essa enfermidade? Com esse problema? Quais são os teus propósitos? Hoje, eu entendo. Naquele momento eu não entendi. Porque ele disse para Pedro, e serve para nós, quando ele quis lavar os pés de Pedro, ele disse para Pedro, Pedro, o que você não entende agora, você vai entender depois. Escreve aí, tem coisas que eu não vou entender no primeiro momento, mas eu vou entender depois. Tem coisas que eu não vou entender
tem coisas pelas quais eu vou passar, tem situações que eu vou sofrer, que no primeiro momento eu não vou entender. Mas se eu permanecer na fé e na confiança no caráter de Deus, depois eu vou entender.